Opa, meu nome é Reply e hoje eu vou falar de quando um artista odeia a sua obra. Só isso mesmo. Mentira, hoje a gente vai falar de desinformação, capitalismo e uma pitadinha de ego. Em 15 de outubro de 2022, sim, esse é o tanto que eu demoro pra fazer vídeo, Tatsuya Endo chocou todas as redes sociais de apreciadores de mangás quando admitiu em entrevista que não tem qualquer apego por seus personagens em Spy Family, porque eles não eram o que ele queria desenhar, mas sim o que todo mundo queria ver. Pra quem não sabe o que diacho é Spy Family, bem, eu consigo afirmar que foi uma revolução que atingiu a marca de 6 milhões de cópias vendidas com só 5 volumes lançados em 2020, estourando a bolha do mundo otaku e sendo consumido amplamente por pessoas fora da bolha de mangás e animes. E só pra contexto, conta a história de comédia de um espião que precisa formar uma família falsa para se infiltrar nos planos políticos de duas nações em guerra. O que ele não sabe é que a sua esposa arranjada é secretamente uma assassina e a sua filha adotada tem poderes paranormais. Com nenhum sabendo a identidade um do outro, e com essa criaturinha carregando toda a fofura do mundo nas costas, o mangá foi um sucesso desde o seu primeiro volume lançado pela Shonen Jump. A história é cativante, pra se dizer pouco, principalmente nos seus arcos iniciais, adaptados para anime e transmitidos no Brasil oficialmente pela Crunchyroll. Com tantos fãs pelo mundo, em uma obra tão adorada, receber a notícia de que o próprio criador da história não sente nada por ela é, no mínimo, chocante, frustrante e perigoso, já que o autor depois recebeu inúmeras postagens de ameaça de morte. O que acontece é que, bem, só o pessoal do Ocidente e da Europa que ficou chocado, e por um motivo muito simples. A gente não sabe japonês e ele nunca disse que odiava o próprio trabalho, ou que não se importava com ele. Na verdade, isso é um fenômeno muito comum aqui no Brasil, já que a maioria das pessoas não entende japonês, é muito fácil para qualquer página traduzir as coisas como quer, alterando o significado passado nas obras e saindo praticamente impune. Né, Chainsaw Man? Um dia a gente fala de você. A entrevista de verdade tá aqui. Lembrando que isso é um trecho de uma conversa muito maior que o autor de Spy Family teve com o autor de Blue Exorcist, por um fanbook. Resumindo, ele recebeu um conselho do próprio editor que personagens descolados e fofos como o Lloyd e a Anya eram importantes para a popularidade de um mangá, logo no começo da sua carreira. Mas ele não ouviu esse conselho, e só desenhava o que ele queria, o que resultou que os seus trabalhos anteriores não fizeram tanto sucesso quanto ele desejava. Ele começou justamente a trabalhar em um mangá de ação e comédia para quebrar esse bloqueio criativo que ele sentia. E ele via a série de Spy Family como um trabalho de reabilitação para ele, mesmo que ele não gostasse muito de espiões. E a entrevista completa e traduzida para inglês tá em um link que eu vou deixar por aí. Adentrando um pouco nesse tópico, só para dar contexto, o autor, depois de várias tentativas de fazer um mangá que foram mal sucedidas, estava num declínio de pensamentos depressivos, se sentindo uma fraude por não conseguir perseguir o próprio sonho de infância de se tornar um mangaka, mesmo chegando tão perto disso como conseguir 2 publicações. Desde o começo da carreira, ele notou como ele odiava mangá. Por causa da dificuldade, ele odiava o próprio sonho. Odiava desenhar, odiava escrever, porque ele sabia que ele não ia ter reconhecimento com isso. Ele era só um assistente de mangakas maiores que tinha perdido todas as esperanças de fazer algo significativo, ou que eu mesmo considerasse bom. E ele tirou um tempo pra pensar. E foi quando ele tirou esse tempo pra pensar que, mesmo que ele estivesse triste com as próprias escolhas de carreira, ele ainda pensava e cuidava dos amigos. E esses amigos eram outros assistentes que também estavam tentando conseguir perseguir o sonho de serem mangakas, além, é claro, do seu primeiro editor. E de 2005 a 2012, ele teve uma época boa, onde ele trabalhou em projetos de outras pessoas e nas próprias histórias. Mas depois disso, ele não queria mais. A relação continuava sendo tóxica com o trabalho. Mesmo que as coisas dessem certo, não era o certo que ele desejava. Não era a fama que ele desejava. Ele não tinha feito um real sucesso palpável que ele considerasse duradouro. O editor dele até conseguiu convencê-lo a desenhar uma história nesse meio tempo, cujo character design da personagem principal é bem suspeito. Foi feito em 2014, chamado de Rengoku no Ash. Mas esse editor não tinha muito tempo para dar atenção pro Endo, que ainda estava triste com a própria carreira, porque ele ao mesmo tempo estava sendo responsável por um jovem mangaka visto como um prodígio, que estava escrevendo uma história sobre um homem que pega fogo o tempo todo em busca de vingança. Ou seja, o Fujimas, né? Que viria a ser o autor de Chainsaw Man, que bombou aqui pelo país. O problema é que o departamento editorial desse editor não queria publicar Fire Punch, essa obra do cara pegando fogo. Então, ele pediu uma transferência para o departamento digital da revista, para apoiar o trabalho do Fujimoto, que até então não era reconhecido e era só um talento, e só isso. E de quebra, o editor lembrou do Endo quando ele estava fazendo essa transferência de departamento editorial. Mas não lembrou dele
ele como mangaka, mas para ser assistente do jovem prodígio, que teve a história transformada em série. O Endo, se sentindo extremamente inspirado por ver o Fujimoto lutando pelo seu sonho, tentou escrever outra história, chamada Ishini Usubeni, Tetsu ni Hoshi, que também foi mal em termos de venda. E quando Fire Punch acabou, o editor tentou mais uma vez ter uma conversa com o Endo, dizendo: olha, baseado no seu histórico, talvez escrever histórias sombrias e depressivas não seja pra você. Que tal você desenhar algo que não seja sombrio? Algo que tenha um personagem descolado e um personagem extremamente fofo. Então o Endo recolheu todo o orgulho que ele tinha e decidiu desenhar uma história sobre guerra e morte. O Endo não sabia seguir muito bem conselhos. Mas nessa história, tinha um espião descolado, sendo atrapalhado por uma garota colegial fofa. O nome da história era Spy. Entendeu? Spy? Que era, na verdade, um material bom para publicação. E como ela fez um relativo sucesso, ele resolveu continuar investindo nisso. A criação a partir desse propósito foi simples. Ia ser uma história de espiões formando uma família, Spy Family. A comédia ia ser centrada em todos tendo identidades secretas. Então, um espião, uma assassina, uma menina fofa com poderes, que ia ser impressionantemente inocente, então os poderes dela não iam servir de nada. E foi tudo formado para que ela fosse o suprassumo da fofura combinada, do cabelo rosa até a roupa, a cor dos olhos, enquanto o personagem principal seria o cara mais descolado possível, loiro, super inteligente e com todos os estereótipos que os japoneses têm de ser legal na cultura deles. Todos do departamento editorial viram e concordaram que seria um sucesso imediato, e de fato foi, até porque disponibilizaram os primeiros 10 capítulos gratuitamente, o que emplacou para que a história viralizasse como água. Ela tinha sido feita para viralizar como água. O sucesso foi tão grande que, além dos 6 milhões de volumes, Spy Family fez algo impensado para os japoneses até então. Modificou uma faixa de gênero da Shonen Jump para aumentar em 15% o público feminino na revista. Uma revista que era majoritariamente consumida apenas por garotos. E o Endo ficou triste, caiu de novo em depressão. Afinal, ele tinha atingido o sucesso que ele queria, mas não com algo que ele queria, e sim com algo que ele sabia que faria sucesso, e que ele topou ser a pessoa que ia desenhar e escrever. Existia a lacuna no mercado, e ele preencheu ela por estar cansado de só fazer coisas que ninguém dava atenção. Mas agora, a única história que queriam ver dele era uma história que ele não queria contar para começo de conversa. Então, ele começa a fazer terapia, e chega à conclusão que essa história vai ser a minha história de reabilitação. Ele não tá dizendo, nas entrevistas que ele dá, que ele odeia a história. Afinal, se não fosse por ela, ele só teria, depois de 6 anos enfrentando a depressão, desistido do próprio sonho. Ele fala na entrevista com ironia que ele desistiu de algumas coisas para que pudesse fazer outras. E isso abre um debate interessante, que honestamente não tem uma resposta certa, e sim só a moralidade de cada um. É errado fazer arte sem um amor genuíno e avassalador pela própria obra? Só fazer porque você sabe que vai dar certo? Num mundo onde se tem contas para pagar e uma indústria que definitivamente não é aberta para todos os tipos de história, a gente realmente pode julgar alguém por tentar conseguir a atenção de um modo mais garantido, em vez de ficar por 10 anos batendo a cabeça numa ideia que não dava frutos? O Endo literalmente teve depressão após 10 anos de fracasso, desejando desesperadamente uma migalha de atenção. E só porque ele decidiu conseguir essa atenção com um projeto pelo qual ele não era apaixonado à primeira vista, isso quer dizer que todo o esforço e dedicação que ele teve até agora deveria ser jogado no lixo? Ele usar a própria história e o sucesso dela para se reabilitar de uma série de fracassos é errado assim? Eu honestamente acho que não. Quem acompanha Spy Family sabe como a história, no ponto atual de 2024, se encontra arrastada, dada a natureza do próprio subgênero que compõe a narrativa do romance da história. Mas, se o artista decidiu fazer uma obra porque ele sabia que ia dar certo, e não porque era algo pelo qual ele era apaixonado pela ideia inicial, não altera muito o que a gente como público recebe. Todo mundo amava a história antes, era a história que todos queriam. E se a entrevista não tivesse acontecido, ninguém nunca saberia das motivações iniciais do cara. E assim, usar a história como reabilitação de uma série de fracassos é bem diferente de odiar. Mas e se ele odiasse? Ele seria um mau profissional por isso? Eu particularmente duvido. Existem milhares de pessoas que odeiam os próprios empregos, e nem por isso entregam resultados ruins. Quantos artistas de commission não odeiam quando o cliente chega e manda trocar a cor de algo para algo que com certeza vai deixar o desenho pior? E mesmo assim eles dão um jeito de deixar bom. Odiar o que se faz não impede da pessoa de entregar um bom resultado profissional. Porém, como a gente vê na história do Endo, tem consequências graves para a saúde mental quem odeia o próprio trabalho, porque quem odeia o próprio trabalho fica mentalmente
mentalmente doente. Ele ficou mentalmente doente com o próprio trabalho. E pro público que consome a história, saber que um autor não gosta do próprio trabalho deixa um gosto amargo na boca. Mas, num sistema tão voraz, eu não julgo quem trabalha com algo que detesta porque tá buscando fazer um pé de meia pra poder sair disso. O objetivo de trabalhar com algo que se gosta tá aí, mas nem todo mundo tem esse privilégio de poder ter a educação, estudos e dinheiro pra poder começar diretamente nisso. E julgar alguém que cansou de dar errado, tentando fazer algo que dá certo pela primeira vez, não vai resolver o problema de ninguém. Da história do Endo, o que eu tiro de lição é que usando um trabalho que é neutro pra ele, que é ok e que dá esperanças pra ele de sucesso, ele junta forças e economiza dinheiro pra poder tentar de novo. Depois que essa história acabar, ele vai tentar escrever uma história que ele realmente seja apaixonado desde o começo. E ao meu ver, tá tudo bem com isso. Trabalhar com arte é realmente difícil e requer bastante planejamento se a pessoa não nasceu com a sorte de ter uma família rica. E às vezes, o que pode manter alguém motivado, mesmo estando num trabalho horrível, é o sonho. O sonho de publicar uma história que você realmente acredita e quer escrever. O sonho de vender a sua arte com a forma que você quer, pelo preço que você quer. O sonho de fazer músicas que agradem pessoas e que você possa viver disso. Às vezes, tudo que as pessoas têm é um sonho. E de novo, na minha opinião, a gente não deveria julgar alguém por lutar todos os dias em busca desse sonho, enquanto tenta fazer algo que vai garantir a comida na mesa. Às vezes as pessoas têm condição de bater a cabeça e insistir por 10, 20 anos em fazer arte, em fazer a faculdade de medicina, em conseguir trabalhar viajando pelo mundo, mas na maioria das vezes é preciso chamar a atenção de outra forma e fazer outras coisas, colocando seu nome em outros meios, até que as coisas deem certo e você atinja o que você deseja. Esse canal aqui tem 3 anos e, por incrível que pareça, pelos números que algumas pessoas veem nos vídeos mais vistos, eu não vivo dele. Eu tenho um emprego por fora e eu faço um mestrado numa área que não tem relação alguma com arte. Mas às vezes eu me pergunto, se eu começasse a fazer vídeos por visualizações, se eu largasse essa rotina que acaba comigo e depois migrasse pro conteúdo que eu quero, seria tão ruim assim? Seria errado? Definitivamente não seria agradável. E pela própria proposta do canal, isso seria impossível, já que eu faço esse espaço como um local seguro para as pessoas. Um local para as pessoas que gostam das mesmas coisas e sonham com as mesmas coisas que eu, com quem eu quero dividir a última coisa empolgante que eu pensei, ou que eu descobri, ou que eu pesquisei. E também, nenhuma das vezes que eu tentei fazer algo por visualizações deu certo. Eu sinto que existe uma trava que me impede de fazer algo funcionar se eu não dedico meu coração para aquilo. Mas a maioria das pessoas não é assim. E eu realmente acho que a gente não devia julgar elas por tentarem do jeito delas realizarem os próprios sonhos e tentarem se curar desse mundo. Às vezes, as intenções de um artista não se alinham com os nossos valores morais. Às vezes elas são hediondas. Mas depois que a obra existe, nada impede, como eu falei no meu vídeo sobre Lovecraft, da gente pegar os conceitos, ressignificar as coisas, tornar as histórias melhores pra gente. Com Spy Family nem chega perto dessa discussão. É só um cara que sabia o que ia funcionar e depois de uma série de fracassos foi lá e fez. E tá usando isso pra se curar do grande trauma que é o capitalismo. E esse mesmo cara passou a amar a obra depois, como ele disse em entrevistas recentes. Eu não aceitaria fazer algo assim, e por isso que eu tento ter outras fontes de renda. Mas é porque eu sou cabeça dura, e eu vou bater a minha cabeça contra essa grande parede que é o YouTube, até que uma das duas quebre. E bem, era isso que eu tinha pra dizer sobre autores que não gostam do próprio trabalho. E não esquece de me seguir e entrar no meu Discord, que lá você pode me apoiar, me dar ideias de vídeo. E me diz também o que você acha dessa situação toda. Se você faria que nem o Endo, se você faria que nem eu, ou se você tem outros meios pelo qual você tá lutando pelo seu sonho. Às vezes, resistir também é uma forma de lutar. E bem, te vejo no próximo vídeo, até mais!